Fala turma Code Team, Marcelo aqui e hoje nós vamos instalar a distribuição Linux Ubuntu do Lubuntu, que é uma versão leve que roda em computadores com menor memória e tudo mais. Nós vamos utilizar o VirtualBox, então nós vamos instalar uma máquina virtual em nosso computador, mas você pode fazer essa instalação através de um boot de pendrive do Lubuntu. Então vem comigo. Bem, o primeiro passo é a gente baixar mesmo o VirtualBox e as distribuições do Lubuntu. Então você pode ir nos links aí embaixo ou então digitar no Google VirtualBox e clicar em Downloads. Então eu no caso eu estou utilizando o Windows, eu só clicar aqui que ele vai baixar o VirtualBox e você executa ele. É uma instalação bem tranquila, praticamente só ir dando Next, Next, Next até ele abrir depois o VirtualBox. E o que a gente faz? A gente tem uma série de passos aqui, ó. Primeiro é a download e instalação do VirtualBox, que tem um link, e baixar as versões do Ubuntu. Qual versão baixar? 32 ou 64? Bem, como a gente está simulando a máquina, você pode baixar o 32 bits, que vai ser bem tranquilo de rodar aqui na nossa máquina virtual, mesmo você tendo um computador 64 e tudo mais. Então eu vou mostrar a instalação do 32 bits aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova máquina. Eu já tenho algumas aqui, mas eu vou criar uma nova. A sua não tem problema não ter essas aqui. Você clica em novo e pode colocar um nome nessa máquina. Vamos colocar aqui Lubuntu. E a gente está instalando a versão, qual que é a versão? 19.04. Então Lubuntu 19.04. Aí pode deixar como Linux mesmo. E como eu falei, a versão... Vamos colocar 32 bits aqui. Então, tocar para frente. Não, pode deixar mesmo 1 GB de memória, uns 1024 de memória. Aí você pode colocar, manter o padrão mesmo de criar um novo disco virtual. Pode manter também como VDI. Aí o armazenamento dinamicamente alocado. Aqui depende do que você vai fazer dentro do seu Lubuntu. Então, se você quiser mais espaço, você pode colocar mais que 10 GB. Como eu vou apenas mostrar e estou utilizando o Linux só para alguns testes que não vai utilizar muito armazenamento, eu vou deixar 10 GB. Mas se você já sabe o que vai fazer e precisa de mais espaço, você pode aumentar aqui de acordo com o espaço que você tiver no seu HD. Pronto, ele é bem rápido. Então esse é o primeiro passo, a gente criou uma máquina. Agora a gente tem que configurar ela para a instalação do Lubuntu. Como que a gente faz isso? Você pode apertar o botão direito aqui na máquina criada, configurações. Aí aqui, no geral, você pode mudar uma opção aqui, que é bem interessante, vir no avançado, e tem a área de transferência compartilhada e o arrastar e soltar. O que é isso? A área de transferência é a área onde fica salvo na memória tudo que você copia, vamos dizer assim. Sabe quando você dá o Ctrl C, ele vai para essa área de transferência. Então, se você deixar desabilitado, você não tem uma comunicação direta entre a sua máquina virtual e o seu sistema operacional, no meu caso aqui o Windows. Então, se eu colocar aqui bidirecional, vou colocar os dois, eu posso copiar algo da minha máquina mesmo, do meu sistema que eu estou utilizando, e dentro da máquina virtual do Lubuntu eu posso colar esse arquivo ou esse dado que está salvo na área de transferência. Então é bem interessante manter aqui. Descrição e tal, não precisa de muita coisa. Em sistemas, cadê o processador? Se você colocar 2 aqui, tiver habilitado na sua placa-mãe o compartilhamento dos seus processadores para as máquinas virtuais, aí você pode colocar mais de um aqui. Eu vou deixar como 1 mesmo, que vai dar certo do mesmo jeito. Em aceleração pode deixar tudo aqui. Monitor vou deixar do jeito que está. Armazenamento, aqui que a gente vai colocar a nossa imagem. Então na controladora IDE, você no drive aqui, você vai selecionar um drive da sua máquina. E aqui está o download das duas, ó. Eu vou colocar 32 como eu falei, mas você pode utilizar o que você quer. Ele diz aqui o tamanho dela e tal. Acredito que não tem mais nada muito interessante aqui de pôr, não. Depende. Você pode ler com calma e tal, mas eu vou ensinar só a fazer o boot mesmo.
Então ele já está pronto para dar o boot na instalação. Você pode clicar 2 vezes ou apertar o iniciar aqui. Ele vai abrir essa janela. E aqui, isso, é bem rapidinho, ó, já deu o boot no arquivo. Depois que você clica aqui dentro, você pode selecionar pelas setas do teclado, né? Então eu vou deixar a minha em inglês mesmo. Você pode colocar em português do Brasil se quiser. Mas eu vou deixar a minha em inglês. Pode ver que a resolução está baixa porque ele ainda não detectou. Então depois que instalar, ele não detectou o vídeo. Depois que instalar, ele vai aumentar essa janelinha. Então vou deixar aqui a instalação do Lubuntu. Antes de começar a instalar, eu quero dar uma dica para o pessoal, que aqui embaixo na direita está escrito Right Control, porque se você apertar a tecla Ctrl do lado direito do teclado, tem 2 Ctrl, tem um na esquerda e um na direita, você pode sair do VirtualBox e mexer no seu sistema. Então às vezes você fica travado, você dá Alt Tab, não muda e tal, você pode utilizar esses Right Control. Tudo certo. Aqui é a linguagem do processo, mas é a mesma coisa que perguntou lá no começo, vou manter em inglês. Aí aqui é o inglês da onde, né? Vou manter o inglês dos Estados Unidos. Aqui ele está falando que ele pode tentar detectar o seu teclado. Se você não sabe qual teclado você está utilizando, qual que é o padrão dos seus teclados, você pode pôr sim e yes e ele vai pedir para digitar algumas teclas e ele mesmo vai detectar o seu teclado. Como eu já sei o meu, eu vou pôr não. E vou manter aqui, no caso, o meu teclado não está em inglês, o meu teclado está em português. Então eu vou procurar aqui português do Brasil. E aqui tem vários padrões. O meu é o ABNT primeiro mesmo, eu vou manter aqui no Brasil que dá certo. Ok, ele vai começar a carregar alguns arquivos e a instalar. Acredito que ainda vai perguntar mais algumas coisas antes de começar. Deixa eu só ter certeza. Não. Não. Bem, essa parte, no meio do caminho, ele deve perguntar sobre a questão de rede. Eu vou passar o vídeo para frente até ele fazer a próxima pergunta aqui. Aqui é o hostname, eu vou deixar como Ubuntu mesmo. Não é o usuário, fica bem claro isso, então pode deixar o Ubuntu que é melhor. Ou se quiser escrever Lubuntu, fica até melhor ainda. Vou deixar aqui meu nome, agora sim ele está perguntando o username, que é o que vai para o Linux. Então eu vou deixar aqui como Leite Jr. E aí a senha. Quando eu estou fazendo teste simples, eu coloco uma senha mais fraca mesmo. Vou deixar aqui uma senha bem simples, já que é só eu que vou mexer e vai ser temporário. Mas se você planeja manter utilizando esse sistema, coloca uma senha mais forte por questão de segurança. Então, continuo, aí tem que repetir a mesma senha. Aí está dizendo aqui que eu usei uma senha fraca. E agora ele vai fazer a instalação de verdade. Vai demorar, então eu vou passar para frente aqui. Bem, ele está perguntando qual que é a sua localização, né? Ele já detectou que eu estou aqui na localização de São Paulo, isso é por questão de relógio, essas coisas. Então você pode dar yes, se tiver errado você põe no e arruma manualmente. Bem, chegou nessa janela de método de partição. Então se você não sabe como que você vai particionar o seu HD e tal, eu vou colocar aqui para usar o disco inteiro, porque eu já separei no VirtualBox o tamanho que eu quero, então não tem problema nenhum eu usar o disco inteiro. E aí ele está perguntando qual dos HDs, tem aqui o do VirtualBox, que ele mesmo separou, então ele vai utilizar aqueles gigas lá que eu separei. E ele aqui está pedindo para escrever as mudanças, né, que ele vai formatar e tal, você tem que confirmar, então sempre dá yes nessas confirmações. E finalmente chegamos na parte de instalar mesmo o sistema. Vai demorar alguns minutos, eu vou pausar o vídeo. Neste momento da instalação ele pergunta o seu HTTP proxy. Você pode deixar em branco que ele vai detectar automaticamente o que você está utilizando no Windows. Bem, chegamos aqui na janela final, que ele pergunta se quer que instala um loader, né, um boot, que é o Grub. Eu gosto de deixar instalado, apesar de que eu vou usar só um sistema. Porque nunca se sabe o futuro, né? E depois a questão do relógio. Como o padrão nosso é o TC, você pode deixar como sim aí. Nunca vi outro padrão, para falar a verdade. Instalação está completa. Você pode dar boot no novo sistema. Tenha certeza de remover a instalação, tal. Pode dar contínuo, que não tem problema não. Que vai dar tudo certo. E vamos lá, ele deve iniciar agora, e se der tudo certo vai aumentar essa resolução aqui. Aí, ó, aumentou.
Você também pode configurar isso no seu VirtualBox, lá naquelas configurações que eu passei mais rápido. E estamos no nosso Lubuntu, está pronto para ser utilizado. Como eu falei, você pode aproveitar um sistema que roda muito bem em computadores com 512 de memória. Dá para desenvolver bem nele. E Linux é Linux, né? As distribuições são muito boas. Ironicamente, eu estou falando isso usando o Windows, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então é isso aí, gente. Então quem quiser aqui pode ir para ferramentas de sistema, abrir o terminal, pode entrar aí no seu sudo, pronto, e está pronto para trabalhar. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com o pessoal que tem interesse e valeu!